Irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema o silêncio de Deus na crucificação. Meus irmãos, no episódio da transfiguração que sucedeu em um monte, Deus falou. A Bíblia diz que no meio de uma nuvem luminosa, Deus disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." No monte do Calvário, Deus nada falou, nada disse, nada declarou diante da pergunta de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Deus manteve-se em silêncio. Deus calou-se diante da pergunta de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, o silêncio de Deus no Calvário impressiona. Deus se manteve absolutamente calado, em silêncio, na crucificação de seu filho. Meus irmãos, Deus não falou ali com palavras, mas Deus comunicava ali um sentido espiritual profundo do que estava acontecendo, mesmo sem ele falar nada. O silêncio de Deus no Calvário, em não responder à indagação, à pergunta de Jesus: Deus meu, por que me abandonaste? Não é sinal de sua ausência, e nem significa que o que estava acontecendo ali no Calvário era irrelevante. Não. O silêncio de Deus no Calvário não foi omissão, mas foi uma mensagem. No silêncio de Deus havia um sentido, um significado profundo. É preciso entender, escute bem, que o momento em que Deus silencia é indício de que uma grande ação dele está sendo produzida, está sendo gerada. Qual era essa ação grande que estava sendo gerada ali no Calvário? Era que a partir dali do Calvário, um homem novo, uma nova criatura, nasceria através da obra redentora de Jesus. Deus transformaria as pessoas em uma nova criatura através da obra de Cristo ali no Calvário. O silêncio de Deus comunica uma ação grande, uma ação potentosa, que ele, Deus, realizaria no coração do homem. Que ação grande era essa? Cristo em vós, a esperança da glória. Deus calou-se no Calvário, porque ali estava engendrando uma grande libertação para o homem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus ficou calado, meus irmãos, na crucificação, mas ele comunicava ao mundo o seu mais comovente gesto de amor. Deus estava ali calado, mas Deus estava comunicando ao mundo a verdade de que para que nós fôssemos perdoados, seu filho tinha que ser desamparado. Deus estava comunicando ali ao mundo de que Jesus tomou a nossa cruz e assumiu o nosso desamparo. Nós é que deveríamos ser desamparados, mas ele, Jesus, foi em nosso lugar para que nós nunca nos sentíssemos desamparados. Deus ficou calado, mas ele estava ali comunicando ao mundo de que aquele horrível momento de desamparo, a iniquidade de todos nós, estava sendo posta nos ombros, na alma de Jesus. Deus ficou em silêncio diante da pergunta de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali o Filho,
assumia a maldição da raça humana pecaminosa. Era a raça humana pecaminosa que agora estava ali na cruz, figurada na pessoa de Jesus. Deus, meus irmãos, ficou calado na crucificação, mas ele comunicava ali ao mundo que seu filho assumia todas as consequências de nossos pecados, do meu pecado e do seu pecado. E assim, só foi assim possível, porque Jesus assumiu os nossos pecados e selou a nossa salvação. Na verdade, esse ato não foi um desamparo de Deus, não foi um abandono de Deus, mas foi uma aceitação de Deus do que Jesus fizera. Deus Pai ali estava comunicando ao mundo que aceitava o sacrifício de Jesus em nosso benefício. Deus ficou calado ali na crucificação, mas ele fez também uma comunicação fora dali, fora do Calvário. A Bíblia diz que lá na cidade, enquanto Jesus morria, dava o último brado de vida, o véu do templo se rompia. A morte de Jesus fez a cortina do templo rasgar-se de alto a baixo, do céu para a terra. Isto significa que o sistema religioso do Antigo Testamento havia acabado. Agora, nós podemos conversar com Deus sem intermediários. Deus agora escolhera o coração do homem para ser a sua residência. O homem agora é templo do Espírito Santo. Portanto, o rompimento da cortina ali, na hora que Jesus estava ali no Calvário, o rompimento da cortina do templo lá na cidade, declarava, proclamava o fim e o passamento da lei cerimonial. Era um sinal contundente, claro, taxativo, de que a antiga dispensação de sacrifícios e ordenanças já não servia, já não era mais necessário. Meus irmãos, é lamentável hoje nós vermos igrejas ressuscitando o judaísmo dentro dela, recriando a figura do homem da oração forte, recriando a figura do santuário e trazendo de volta toda a simbologia do Antigo Testamento. Quando a igreja troca a cruz pelo castiçal de 7 braços, quando a igreja troca a cruz pela estrela de Davi, quando a igreja troca a cruz pelo shofar, pelo kippá, ela está desconsiderando o sacrifício vicário de Cristo ali no Calvário. O judaísmo não é um meio cristianismo. O judaísmo é não cristianismo. Hoje, muitos pastores, muitos crentes bradam elogios à cidade atual de Jerusalém, chamando-a de cidade santa, de cidade sagrada, de cidade consagrada. Meu irmão, a atual Jerusalém não é uma cidade sagrada, não é uma cidade santa, coisa nenhuma. É uma cidade tão mundana e tão perdida como qualquer outra cidade. A ruptura da cortina do templo, de alto a baixo, tem um significado muito duro para os judeus. Deus foi-se embora do templo. Portanto, Jerusalém atual é uma cidade sob a servidão do pecado, e não mais uma cidade santa, uma cidade de Deus, uma cidade consagrada, como alguns dizem. Ao rejeitar Jesus, Jerusalém perdeu seu status de cidade santa, de cidade de Deus.
no cristianismo, Deus não mora numa cidade santa. Deus mora nas pessoas. Deus não habita em templos. Deus habita nos crentes, nos salvos. Tenha muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com o comércio religioso, turístico, em torno da cidade de Jerusalém. Cristianismo não depende de um lugar, mas de uma pessoa, Jesus. Os muçulmanos, eles precisam ir a Meca, mas o cristão, o crente, o salvo, não precisa ir a Jerusalém para encontrar seu Deus, para encontrar o seu Salvador, ou para ser batizado nas águas do Rio Jordão. Não. Deus Pai esteve em silêncio ali na crucificação, mas sem falar nada, Deus trouxe revelações profundas, trouxe revelações verdadeiras. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado e agradecido seja Deus. Amém e amém.